gente já tem bem o tempo, a gente estava esperando algum momento que a gente conseguisse reunir a diretoria e tivesse um tempo hábil para a gente começar a colocar isso aqui como um assunto, como uma pauta mesmo é, recorrente para trazer isso como uma tratativa de todas as questões que a gente trata aqui, que gera algum problema para dentro da conexão, às vezes de inadimplência, quando tinha os problemas com o estoque, alguma questão quando envolve financeiro, eu sempre sinto que a gente parte de um mesmo ponto que não tem, que a gente ainda não consegue resolver, que é sobre a governança. Para quem ainda não tem familiaridade com esse termo, o que é governança? É o sistema que toda empresa tem, às vezes ele é claro e às vezes ele não é, sobre de quem que é a responsabilidade de certa coisa, de alguma tarefa, de alguma demanda. Então, existe um nome bonito para poder tratar isso. E, inclusive, existem especialistas, existem empresas que prestam consultoria só nesse tema. Grandes empresas, existe setor que trabalha governança, mas assim, no puro português, é de quem é o dono, quem é que manda em certo, o dono do problema. Vocês já ouviram falar daquele ditado que cachorro com dois donos, ele morre de fome? Essa é a frase que ilustra a governança dentro da empresa. Se um problema, uma demanda, uma questão, ela não é endereçada a uma pessoa específica, ela nunca é resolvida. Porque nós, seres humanos, a gente tem uma habilidade incrível e ela vem de criança. Isso não é um problema da conexão, isso não é um desvio de caráter, é algo do nosso cérebro, assim. A gente nasce com essa habilidade de colocar a culpa no outro. Quem cresceu com o irmão pequeno vai lembrar dessa habilidade que a gente nasce e ninguém ensina. Quem fez? Ah, foi o fulano, foi o fulano, foi o fulano, foi o fulano. É da nossa capacidade humana fazer isso. É, e eu acho que é tão. Não vou falar que é genético, mas assim, é tão do ser humano que a primeira história que a gente ouve, que a gente sabe de dois seres humanos na Terra, que é Adão e Eva, eles já faziam isso. Fizeram o que não devia, a Eva, aí Adão foi lá e falou que era a Eva que tinha induzido a ela foi, falou que era a cobra. E assim, a nossa capacidade, ela é tão extrema de colocar a culpa no outro. Adão, ele foi tão abusado, mas tão abusado, que assim, pra mim, não tem ninguém na Bíblia mais abusado que Adão. Que ele foi lá e colocou a culpa em Deus, né? Ele falou, a mulher que o Senhor me deu é tipo alguém falando pra nós do RH, a fulana que você contratou. Sempre que eu escuto uma coisa parecida dessa, eu lembro de Adão. Eu falo, ó, desde os primórdios. Alguém achando o culpado, o responsável pro problema. Não ele, né? Não ele que escolheu comer. Quis culpar Deus que deu uma mulher para ele. Então, isso é natural das relações dos seres humanos. Não se responsabilizar e tentar sempre achar o culpado, apontar o culpado do problema. E quando a gente tem uma governança bem estruturada dentro da empresa, essas questões, não vou falar que elas acabam, não, mas elas minimizam. Porque você sempre vai saber para quem você vai endereçar aquela questão, você vai endereçar aquele problema. E é por isso que ter uma governança bem definida dentro da empresa, ela define as tomadas de decisões, porque você fala exatamente com quem decide, a questão do controle. Você sabe aquela sensação de que eu sou o último a saber de alguma coisa dentro da empresa? Isso acaba quando a gente tem governança. Tudo que envolve problemas que está relacionado às pessoas, aos processos, ao crescimento da empresa, isso é resolvido com uma governança bem definida. E uma questão que a gente tem é que empresas familiares
existe um dificultador para isso estar bem estabelecido, porque é natural da empresa familiar. A gente acaba misturando um pouco as coisas, a questão de passar o bastão, isso fica muitas vezes não claro. Então, com quem que eu falo com quando é tal coisa? E aí, naturalmente, como é que isso se arranja? Sem perceber, sem ser na maldade, a gente começa a entender quem é que facilita a nossa vida em algumas coisas. Então, quando eu quero pedir uma folga, eu já sei, eu vou falar com fulano porque ele é mais bonzinho nesse sentido. As pessoas, elas conhecem as nossas fragilidades. As pessoas são espertas, e não é na maldade. Criança também consegue, sabe disso. Isso é algo natural da gente. Tem coisa que você pede pro pai, tem coisa que você pede pra mãe. Então, quando você quer pedir uma folga, você vai lá e fala com o fulano. Quando você quer dar um esporro no seu par, que a pessoa fez uma coisa errada, e você sabe que falar com a fulana não resolve, porque ela às vezes é do coração mais mole, aí você vai lá e endereça esse problema para outra pessoa. Quando você quer fazer uma confraternização? Aí você vai lá e chama o mais animado das tomadas de decisão. E aí a gente vai pulverizando essas coisas e nunca fica claro quem é o tomador de decisão. Então, governança é isso, é dar um dono para o cachorro. Todo cachorro barra problema, barra questão, barra demanda dentro da empresa, ele tem que ter um dono. Porque se ele tiver dois, ninguém. Eu sempre vou achar que o outro resolveu, eu sempre vou achar que o outro tomou a decisão, eu sempre vou achar que o outro deveria ter feito ou já fez, e aí eu não faço, e aí o cachorro morre de fome. No caso da empresa, é proporcional ao contrário. O problema, ele cresce, às vezes numa proporção que a gente já não consegue resolver isso mais. Então, a governança, ele é um ponto que às vezes passa despercebido, mas a gente tem que olhar para isso muito de forma estratégica para retomar. Que é natural também que às vezes a gente comece a passar por cima dessa governança. Às vezes por proatividade, por pressa de querer resolver as coisas, e isso não dá certo. Então, a governança ela é isso, ela é o modo como que a empresa decide. Então, esse ponto, esse primeiro ponto da Essa dá decisão, licença. isso é importante. Então, decidir, acompanhar e sustentar os resultados. Então, olha o quanto que governança ela tem um corpo, uma alma e o negócio é muito mais profundo. Então, a primeira coisa, quando a gente sabe que uma empresa ela tem uma governança bem decidida, são as tomadas de decisões rápidas. Sempre que a gente está numa empresa que as decisões elas se alongam, esse é o primeiro sintoma de que a governança ela não está bem definida. Porque você tem que tratar com muitas pessoas. E aí você tem que explicar o contexto para muitas pessoas. E aí as discussões, elas escalam em formatos que às vezes não faz sentido. Empresa que tem tomada de decisão rápida é o primeiro sinal de que ela tem governança. Aí o segundo ponto importante disso é o acompanhamento. Porque tem muita gente que confunde delegar com delargar a demanda. Delegar é o quê? Eu tô com uma demanda e eu peço a Thaís, eu preciso da sua ajuda nessa questão aqui, ó. Cria um plano, vamos fazer assim, assim, assim. E, periodicamente, dependendo do tamanho da demanda, eu vou acompanhar a Thaís nisso. Thaís, como é que tá esse ponto? Thaís, já resolveu até que etapa? Isso vai sendo acompanhado e muitas vezes a gente até precisa refazer o plano, porque aquela nossa primeira ideia já não faz sentido e acompanha. O que que acontece na empresa que não tem governança? As demandas elas são delargadas, que é tipo assim, eu falo, Thaís, preciso que você resolve isso. A Thaís começa a resolver, eu nunca mais lembro daquilo. Aí quando o problema aumentou, eu vou lá e pergunto sem revisão, sem saber se aquilo estava andando, se ela precisa de ajuda, precisa de acompanhamento. Então, esse é o segundo ponto da governança.
E o terceiro, e que talvez para mim seja o mais importante e o mais difícil de criar, que é sustentar a tomada de decisão. Nem sempre a gente vai tomar a decisão mais certa. Vez ou outra, a gente vai errar na decisão. Mas empresa, ela precisa de decisão rápida. E sustentar isso, assim, assumir que naquele momento você não tomou a melhor decisão, é o ponto alto da governança. É fazer o contrário do que o Adão fez, que é falar assim: ah, Deus, é essa esposa aí, né, que você me deu. Que é não falar pro RH: ah, foi a menina do crédito que você contratou. Ah, foi a menina lá, ó, do financeiro que você pôs lá na empresa. Não ter esse tipo de fala é o que comprova que existe uma boa governança, porque as tomadas de decisões, elas precisam ser bancadas. Então, olha, em algum momento eu decidi colocar essa pessoa na empresa, mas não foi a melhor decisão. Agora eu tô recalculando a rota, ou ó, eu tomei essa decisão de fazer essa compra, mas hoje eu entendo que não foi, mas eu tô olhando isso rápido pra gente tentar corrigir o mais rápido possível e não deixar o problema escalar e só tentar resolver na hora que às vezes nem tem mais resolução, com crédito e cobrança, com a questão do crédito. Às vezes é isso, às vezes você insistiu para um cliente é, que agora está inadimplente, mas naquele momento você achou que não, mas você precisa bancar essa decisão. E bancar decisões, ela exige uma postura de muita hombridade. De chegar e falar: olha, eu realmente intercedi por esse cliente, eu acreditava que ele era um bom pagador, mas agora está tendo todos os sinais de que ele não vai pagar e a gente precisa criar um plano B. Como que a gente vai fazer para. Me ajuda bancar a decisão, sustentar aquela decisão que você tomou em algum momento. Quando isso existe dentro da empresa, são os sinais claros de que a governança ela está reinando ali. Qualquer coisa fora desse escopo já são sinais de que a gente não tem governança. E aí como é que começa, né? Ah, mas é o comercial que só pensa em vender. Ah, mas é a menina lá do financeiro que é chata pra caralho e não resolve os negócios. Ah, mas é o setor da fulana que é lento. Ah, mas até que não tem mais desculpa, eles falam: ah, mas é o Lula. É política. Aí, assim, ó, que não tem mais jeito de contornar dentro da empresa, a gente arruma uma desculpa externa. Aí a gente fala que é a questão da política. E ter governança exige a gente essa coragem. Sentar na cadeira que vocês sentam hoje, numa cadeira de liderança, numa cadeira de tomada de decisão, exige isso. Exige tomar a decisão, acompanhar e bancar essa decisão e também entender para onde que você endereça essa governança para cima, porque a governança ela não acaba em vocês. Existe governança para cima, para os lados e para baixo. Então é importante a gente saber endereçar os problemas na governança e na estrutura certa. Então tem questões que eu vou descer para o meu time. Tem questões que eu vou dividir com meus pares, com quem está na mesma linha que eu. E tem questões que eu vou escalar para cima e para quem? Quem é que realmente decide? Porque qualquer coisa que você faz fora do escopo da governança, sabe qual que é o nome disso? Fofoca, picuinha. Quando você vai falar sobre um problema ou uma questão que não é com o dono do resolvedor do problema. A única coisa que você está querendo é um reforço da sua opinião. E a palavra para isso é fofoca. Né? Não, não, mas é porque eu queria dividir. Não é com o dono do cachorro. Tá os dois com o saco de ração na mão, deixando o cachorro morrer. Aí chega o terceiro, com água e ração, deixando o cachorro morrer. Então, assim, a governança, ela traz uma estrutura de muita maturidade para a empresa. Porque a gente só fala do problema com quem é o dono do problema, fala rápido para resolver rápido e
sustenta as nossas escolhas. E é por isso que é uma pauta tão importante e que muitas vezes a gente deixa isso de lado mesmo, porque parece que organicamente a governança ela se faz, mas ela não se faz no escopo certo. Ela se faz dentro dos milímetros da cabeça humana, que é onde a gente vai levando os problemas para onde nos convém. Quando não tem governança, a gente trabalha muito na conveniência. Então, quando me convém dividir alguma coisa com a Thaís, eu vou dividir. Quando me convém dividir alguma coisa com Elias Gabriel, aí eu vou dividir com ele. Aí, quando me convém, eu vou falar com a Deusni. Então, porque se eu tiver um problema hoje que fala sobre filhos. Ah, hoje eu tô com uma demanda, eu quero reclamar sobre filhos. Eu vou falar com quem é mãe, para poder reforçar o meu problema. Pra sentar nós duas e falar, não, mas é difícil mesmo, né? Nossa senhora, mas se eu tivesse um outro problema que outra pessoa tem o mesmo problema que eu ia falar com essa outra pessoa para ela reforçar o meu problema. Então, assim, é intuitivo, a gente faz isso mesmo. E ter a governança An- até. Ó, Andressa, ó, você ó. falando isso aí, me vem na cabeça duas situações, né? Porque quando a gente vai falar com quem de fato vai resolver o problema, a gente tem uma tendência de simplificar e tornar a coisa menos séria. Uhum, E com aquele que vai reforçar, a gente coloca mais sério, né? uhum. Então, isso é uma coisa para a gente refletir, porque na verdade tem que ser o contrário, né? Aquele que vai resolver, ele tem que saber com riqueza de detalhe. Ele tem que saber todo o contexto para quando ele chegar num ponto de solução. Às vezes eu ouço o Elias falando assim para mim, ó, não, ainda bem que eu fui lá, porque lá era muito mais sério do que parecia. Então, Uhum. esse é uma visão que que traz um retorno contrário, né? Então, a pessoa que passou o problema, se ele tivesse passado o problema com riqueza de detalhe, ele teria, na verdade, uma confiança maior do líder dele do que aquele que passa simplificado para tentar minimizar, né? Exatamente. E esse também é mais um sinal dessa falta de governança. Porque ela começou lá, né? Se tem um problema dessa proporção, onde a diretoria só consegue enxergar o tamanho dele indo com os próprios olhos, ele é um problema de cauda longa. Começou aonde? Na tomada de decisão que gerou esse problema, não acompanhou, porque se tivesse acompanhado, teria feito a leitura dos sinais. E só chegou na hora que tá o problema grande. E essa questão que Deus me trouxe, gente, isso é tão real da gente. É a nossa conveniência mesmo. Quando convém, eu conto o problema de um jeito, e quando convém, eu conto o problema de outro jeito. O nosso cérebro, ele busca muito o nosso viés de confirmação. E por que que eu amenizo o tamanho do problema quando eu vou contar isso, tipo, pro meu chefe? É, porque eu não, porque ninguém tá bancando a decisão. Porque se alguém tivesse sustentando aquela escolha, seja você que errou ou seja outra pessoa, porque na governança isso não importa. A gente não fica procurando o culpado. Porque o dono daquela responsabilidade, ele já existe, está claro para todo mundo. Então a gente não fica procurando o quem. Isso não vai acontecer. É, mas por não bancar a decisão, aí a gente conta de uma forma amena, não conta os detalhes, não dá o real contexto. E aí isso é mais um dos sintomas que acontece quando a gente não tem essa governança. Então, aqui na tela eu até deixei assim, os três pontos, esses três pontos para a questão da decisão. O que que é isso? É ter um nome de quem decide, quais são os critérios que essa pessoa toma essas decisões e dentro de quais limites. Então, quando a gente vai dar uma cadeira para alguém,
a gente parte do pressuposto que a gente está dando uma autonomia para você decidir alguma coisa. Então, vocês que têm autonomia de fazer pedido de compras até X mil reais. Então, vocês têm essa autonomia. Então, está claro, quem decide é o coordenador da loja. Quais são os critérios? Até X mil. Dentro de qual limite? Aí, né, eu imagino que esteja claro qual é o tipo de pedido de compra, o que que você tem que comprar, o que que está faltando, o que que vende mais nesse período. Você faz a leitura desses indicadores e faz a sua tomada de decisão. Ah, comprei vacina demais, tá vencido, vai perder. Se isso acontecer só depois que foi vencido, jogou a estrutura no chão. Mas por algum motivo, no dia teve uma promoção, teve uma negociação, aconteceu alguma coisa, você comprou, mas durante o acompanhamento conseguiu perceber que tinha um volume maior, distribuiu nas outras unidades, conversou, fez alguma ação, resolveu, mas bancando a sua escolha. Do tipo assim, cara, eu decidi isso aqui porque na época tinha uma negociação assim, 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 e fez sentido. Mas tem que bancar. Você tem, e é até importante na governança, uma coisa que é interessante é você manter seu histórico. Faz um diário de tomadas de decisões, porque muitas vezes a gente esquece o porquê que a gente não fez tal coisa em tal época. E aí, se você tem o seu registro, você vai lembrar. Clover, CRM, gente. CRM, o mais famoso usual CRM, exatamente. Então, da decisão, a gente pula para a execução, que é de fato como que a operação ela funciona ali no dia a dia, que são essas tomadas de decisão, os processos, as entregas, que esse é o bloco que estaria dentro, todo dentro desse CRM, dentro desse registro, dentro desses documentos, e o controle, que é como a liderança mede esses indicadores, o que que ela tá, para onde que ela está olhando, como que ela corrige os desvios e a prestação de contas. Quando existe também uma governança, existe uma prestação de contas simples de ser resolvida, porque é tudo muito bem documentado, os limites estão claros, os critérios. Você não tem que ficar criando uma desculpa, por que que tal coisa aconteceu. Então, fulano entrou em RJ, mas se você fez tudo, todos os documentos, tá tudo assinado, você deixou o crédito trabalhar, não, tipo assim, você não tem que inventar uma desculpa. Não existe a prestação de conta ao documento. Olha, eu fiz o que tinha que ser feito. E pronto. Agora, quando isso não acontece, aí a gente tem que começar com historinha, né? Mas fulano, você não acredita que ele não comprava aqui, tinha 16 anos já? E andava até de RAM nova? Eu nunca imaginei um negócio desse. Esposa dele ia até para Maldivas. Ou você busca umas histórias do além para justificar o, o seu erro. Mas quando segue o processo, quando a governança ela está bem definida em todos os setores, não precisa, você não precisa contar a historinha, você não precisa ficar justificando que a esposa do fulano estava na Disney. Você documentou, tinha os documentos, assinou, pronto, aconteceu. Ou não aconteceu. E seguiu o fluxo natural dentro da empresa. Então, o ponto alto de ter uma governança é a gente sair do improviso. É não precisar ficar improvisando, porque você trouxe um problema novo. Empresa que tem governança, não existe surpresas. Não existe aquele assim, tipo, sabe assim, do nada isso aconteceu? Não, nessa parte do acompanhamento, você vai se inteirando de tudo que está acontecendo. Então, o que que acontece quando a gente não tem governança dentro da empresa? Geralmente, a decisão ela fica toda centralizada no dono, então ele está tomando decisões grandes, importantes, de grandes negociações que muda o jogo da empresa e tá tomando decisão de qual computador comprar. Ainda chega na mesa dele orçamento de coisas não importantes que poderiam ser endereçadas para outras pessoas. Os processos são informais.
Então, as pessoas elas ficam à vontade de quebrar o processo e ligar para o dono para resolver alguma coisa que às vezes seria o crédito que resolveria, às vezes seria o estoque que resolveria, às vezes seria o financeiro ou o RH, mas a pessoa se sente confortável o suficiente para pular toda uma cadeia de pessoas e chegar no dono da empresa ou num diretor que seja para poder levar alguma questão. Não, não existem indicadores para ser acompanhado, então não existe um número claro. Os conflitos, eles vêm por essa falta de clareza e é um crescimento desorganizado. A empresa ela até cresce, mas no meio da desorganização. Os sintomas, quando essa empresa ela já tem a governança. As decisões, elas são tomadas em cima de critérios, tá claro para todo mundo, independente da cidade, do estado que você tá, você tem os critérios, os papéis e as responsabilidades são muito bem definidos, então eu sei exatamente o que que eu vou fazer, o que que o Elias vai fazer, o que que o Guilherme vai fazer, o que que o Lucas vai fazer. Então não fica, será que é eu que dou comida pro cachorro? Está claro como a água qual é a sua função, o que que a empresa espera de você. Padrão dentro dos processos e esse crescimento com controle. E né, vou ressaltar a mesma coisa que pra gente, talvez a gente vai falar disso o resto do ano. E de onde que vem esse controle? Dos indicadores. De onde vem os indicadores? Do CRM. Se não alimentar, não tem. A gente não consegue tirar um extrato da cabeça do vendedor, do gerente de loja, do coordenador para saber o que que aconteceu. Até podia, né? Fazer igual a gente faz na maquininha. Ah, deixa eu tirar aqui o extrato do dia. Não tem como. Isso aqui só se dá por meio de dados alimentados dentro do CRM. Se não fazer, nada vai acontecer, né? A gente continua dentro do mesmo jeito. Para para começar a acontecer a governança, existem alguns passos, os pilares práticos no dia a dia. Então, a primeira coisa é a definição de papéis. Ter os papéis bem definidos. Quem é que faz, quem é que decide e para quem que eu respondo quando eu tiver esse tipo de problema. Processos. Como que o trabalho tem que acontecer dentro de cada demanda. E em todas as lojas. Ah, mas isso acontece lá em Tocantins. Aqui no Goiás é diferente. Processo, ele não muda. O processo ele tem que ser o mesmo, independente da unidade, independente do lugar. Indicadores, os números, eles precisam ser medidos e analisados. E para isso acontecer, de novo, né, a gente precisa alimentar o sistema. Essa prestação de contas, ela também precisa acontecer num fluxo contínuo. Então, não é esperar o problema acontecer, né? Esse exemplo que a Deus me trouxe, nossa, ainda bem que eu fui lá, porque o problema era muito maior. Assim, esse é um sintoma grave de que a gente não está realmente colocando a governança em dia. Então, existe uma prestação de conta. Então, se eu sou coordenador de uma loja e eu estou com um problema, eu preciso prestar conta disso pro meu gerente, e o meu gerente precisa reportar isso para a diretoria. E esse fluxo, ele precisa estar claro. E não é que você vai reportar para mim quando o problema estiver grande. Eu preciso ter esses reportes, aí, né, cada empresa tem uma combina. Uma vez na semana, a cada 15 dias, uma vez no mês. Cada empresa com seu processo faz essa prestação de contas para ir corrigindo essas rotas. Empresa onde acontece muita coisa num curto espaço de tempo, isso tem que acontecer também num curto espaço de tempo. Não dá para você fazer essa prestação de contas só uma vez no mês, por exemplo. Mas tem algum tipo de modelo de negócio que até funciona. E aí, com isso, a diretoria fazendo todo esse processo, por exemplo, eles conseguem ter a direção para tomada de decisão, para priorizar realmente o que é importante, fazer uma visão de futuro da empresa, criar as estratégias comerciais, fazer os investimentos que precisa, comprar alguma coisa, vender, fazer estoque, não fazer, contratar gente, mediante todo esses reportes que vão acontecendo
no dia a dia, quando existe esse ponto da governança. Então, quais são os sistemas que precisa ter essa governança? Onde que precisa ter esse controle? Com as finanças da empresa. Então, tem que existir uma governança clara, é, tudo que envolve os indicadores, os números, o dinheiro da empresa, as pessoas, a operação, os riscos daquele negócio, a estratégia de futuro, para onde que a gente está caminhando daqui para frente e a cultura da empresa. Porque aquela frase também que fala que a cultura ela come a estratégia no café da manhã, isso é a mais pura verdade, porque a gente pode estar aqui conversando sobre essa governança, falando, entendendo do quanto que isso é importante, mas é tão cultural nosso, mas tão cultural atravessar o processo que amanhã, sem perceber, eu tô fazendo isso de novo. Eu vou lá e faço a mesma coisa. Então, essa cultura, ser guardião da cultura da empresa e fazer essa mudança intencional ela é dolorida, mas ela é muito importante. Porque não adianta slide bonita, apresentação bonita, reflexão profunda, ela não muda o processo, ela não muda a cultura. Tenha que pagar o preço e começar a fazer de forma intencional. E dói, mudar a cultura é muito dolorido, porque tá todo mundo acostumado. E fazer o que tá acostumado é muito melhor. É melhor para a cabeça, é melhor para o cérebro, é melhor para o corpo, é melhor pro modus operandi ali, tirar as pessoas da zona de conforto e sair a gente também. Nossa Senhora, às vezes a gente prefere até morrer do que ter que fazer isso, mas não tem outro caminho. Isso precisa acontecer. Então, qual que é a diferença aqui quando a gente fala de gestão e de governança? Porque eu vejo também algumas empresas confundindo esses pontos. Vocês que estão aí ocupando cadeira de gestores, liderando, coordenando a loja de vocês. O dia a dia dessa empresa é vender, atender, contratar, entregar, resolver problema. Isso é gestão. Você está gerenciando isso. A governança, ela é o sistema que sustenta isso tudo. Então, é ela que define as regras. Então, vai existir uma governança da sua loja que é sustentada pela governança do grupo inteiro. Então, assim, é colocar regra. É o juiz que coloca o cartão vermelho ou o cartão amarelo. A regra, ela tem que estar clara. Que acompanha os indicadores. Que senta e analisa e fala: isso aqui tá bom, isso aqui não tá, é isso aqui que vai fazer eu tomar certa decisão ou não. Reduz os riscos. Ah, eu tenho risco de quebrar a empresa se eu der crédito demais. Sentar e analisar isso. Cria as políticas. Ó, quando quando acontece tal coisa, o que que a gente vai fazer? Cria uma política. Quais são os problemas que recorrente acontece? Ah, vamos criar uma política para carro emprestado. Vamos criar uma política para não poder usar o carro da empresa no final de semana. Vamos criar política sobre relacionamento na empresa. Criar política, isso faz parte da governança. E garantir essa continuidade. Qual é um dos maiores riscos da falta de governança dentro de uma empresa? É que quando alguém sai da empresa, o projeto ou o que ela faz não tem continuidade. Então, quem é que vai sustentar a política de tal coisa? Quem é que vai fazer o Café com Deus? É Café com Deus? Como é que chama o projeto que vocês têm aí? É isso mesmo, né? Café com Deus. Quem é que faz o É, Café com Deus se a Deusni sair da empresa? Ela resolve tirar um ano sabático. Vai, vai para os Estados Unidos, vai fazer um ano fora. Quem é que faz? Tem governança sobre esse projeto? E olha que é um projeto assim, nem corporativo, né? Ele faz parte da cultura da empresa. Quem é que toca esse projeto? A Thaís vai sair de licença maternidade. O que que ela fez nesses últimos meses? Ela trabalhou a governança do setor dela. Ela foi endereçando as demandas. Ó, isso aqui vai ser a fulana que vai resolver, isso aqui vai ser a ciclana, isso aqui eu vou passar pro fulano.
E essa ter continuidade, você poder ficar tranquila de sair, de tirar férias, de tirar uma licença e saber que o seu trabalho vai ter continuidade dentro da regra, dentro da política, dentro dos mesmos critérios, é questão de governança. Qualquer coisa fora disso, a sensação que eu acredito que algum de vocês já tenha tido, eu não posso tirar férias. Se eu ficar 30 dias fora dessa empresa, com o perdão da palavra, fudeu. Isso aqui não anda. Como que eu vou fazer para ir para tal lugar e ficar lá uma semana? Não vai dar. Vou voltar, vai estar um caos. Ou o contrário, você foi, precisou ir. E aí dá na sexta-feira, na segunda-feira, fala: Nossa Senhora, segunda-feira eu vou chegar lá, tô 10 dias fora, que lá vai estar um caos. Sinal claro da falta de governança. Porque se tem regra, se tem política, se tem os critérios bem definidos, os papéis bem definidos, é só continuar remando. Mas quando não tem, aí tende a desandar mesmo. Outro ponto importante aqui são os dados, e aí eu vou falar de novo, eu vou ficar igual um papagaio repetindo sobre isso, o quão é importante a gente alimentar o sistema. Porque se a gente não tiver esses dados, as tomadas de decisão, ela vai ser por puro feeling, intuição, e dentro o corporativismo, ele não aceita isso. Não dá, sabe? Não dá para ter achismo. Ah, eu achei, eu senti que era para ser aqui. Dentro da empresa, isso não funciona. A gente pode seguir filho na criação de filhos, na escolha do marido, de qualquer coisa, mas dentro da empresa são dados. E aí, os indicadores importantes dentro dessa hierarquia, número um, financeiro. Tem que olhar números, isso é a saúde da empresa e dinheiro não aceita desaforo. E quando a gente fala de dinheiro aqui, a gente não está falando só da venda, não é só o tanto que entra, não. A gente está falando de margem de estoque, que eu não sei quantas vezes que a gente já falou aqui, né? Que o estoque, ele é um dinheiro parado. Ele é um dinheiro que não está rendendo no banco, ele está depreciando, às vezes ele tem data de validade, pode ser que a gente precise pegar esse dinheiro e jogar ele fora. Mas estoque é dinheiro parado. O patrimônio, tudo isso é financeiro. O financeiro não é só o que entra e o que sai da empresa, não. Existem o crédito, é financeiro, é questão financeira, a inadimplência, a pessoa que você contrata e não performa, contratação é financeiro, demissão é financeiro. Se vocês ainda não fizeram a conta do custo trabalhista que a sua empresa tem, a sua loja hoje, né? Se você falar assim, amanhã eu quero fechar a unidade e tal. Vocês já sabem quanto custa para fechar, para demitir as pessoas? Existe uma dívida invisível dentro Isso é financeiro também, isso é indicador, isso precisa tá dentro do radar da governança. Os clientes, que é o comercial, é o que faz a nossa roda girar, as pessoas da empresa, a operação e o olhar para os riscos. Então, essa seria a hierarquia dos dados que a gente precisa olhar diariamente para fazer isso funcionar. E aí, quando a gente fala de governança, existem os rituais de gestão para fazer isso funcionar. O que que são rituais de gestão? É tudo aquilo que eu faço de forma metódica, intencional, para acompanhar o que precisa ser acompanhado dentro da empresa. Então, um dos rituais de gestão que a gente tem é a terça-feira, que é essa reunião de indicadores, onde a gente reporta esses pontos para a empresa. Existem inúmeros outros rituais de gestão que quem senta numa cadeira de gestão como vocês, de liderança, precisa ter. Então, existem alguns rituais que ele precisa ser semanal, existem alguns rituais que precisa ser mensal, alguns trimestrais, alguns do semestre, alguns uma vez no ano. Mas eles precisam existir e é com esses rituais é que a gente garante que a governança ela está acontecendo e que ela não está sendo furada. Então, reunião de alinhamento para poder falar sobre os problemas, os gargalos, as pendências, qual é o próximo passo daquele problema. Isso precisa acontecer. Você precisa sentar com o seu time pelo menos uma vez na semana
para realinhar a meta, qual que é a rota que ele vai, se ele está com problema com algum cliente, documentação, dar vazão naquele problema, e setar todo mundo na mesma linha para que, né, vou falar que toda segunda, por exemplo, toda segunda-feira todo mundo sai do mesmo ponto de partida com os problemas endereçados e ajustados para poder ir trabalhar. Feedback. Também ele precisa ser um ritual de gestão. Aqui eu coloquei semanal, quinzenal, mas às vezes até mensal, e dependendo do processo, até bimestral ele funciona, que é esse acompanhamento individual com cada pessoa, para você acompanhar o desempenho, o comportamento, as entregas, o desenvolvimento, como é que essa pessoa tá, por que que ela não está performando, ou o porquê que ela está, o que que ela está fazendo, qual que é a boa prática que ela está conseguindo entregar. Esse acompanhamento de feedback, ele é algo dentro da governança e desses rituais de gestão extremamente importante para as questões boas, para quem está performando, continuar performando e a gente entender quais são as boas práticas daquela pessoa e multiplicar isso para o time, para quando ela não está performando, para a gente entender se há alguma coisa que a empresa pode ajudar, se é falta de treinamento ou se é falta de alinhamento cultural, se é um problema que eu vou deixar ele estender por 1, 2, 3 anos ou se eu vou resolver isso rápido. Precisa ter esse momento de feedback e é formal, viu, gente? É, eu converso com alguns gestores, e aí nas primeiras conversas eu sempre gosto de saber se eles têm esses rituais de gestão. Aí alguns falam para mim, não, eu tenho, eu faço toda semana. Aí eu peço para ver, né, se ele tem um documento, alguma coisa. Primeiro, não documenta, tem que documentar. E hoje existem formas tão simples, usando inteligência artificial, por exemplo. Se você faz isso online, você bota para gravar, depois você pega o resumo e guarda. Se você faz isso presencial, coloca a inteligência artificial para gravar o áudio, né? Conta para a pessoa o que está acontecendo, claro. E aí depois ela também pode revisar, enfim, mas eles dão um resumo, você coloca aquilo dentro de um documento. Só que o que que não é feedback? Você chega na empresa, do nada, você chama a pessoa para ir na sua sala tomar um café. E aí você começa a falar, pontuar algumas coisas com ela. Isso não é feedback. Por mais que você esteja aproveitando esse momento para dar um feedback, não é. Feedback ele tem horário marcado e os dois sabem a pauta. Eu preciso marcar. Eu vou marcar e falar assim, ó, Elisa Gabriel, quero marcar uma agenda com você para a gente fazer um feedback sobre o seu desempenho. Ele tem que vir sabendo que ele está sendo avaliado e que ele vai receber um feedback. Nunca pegue alguém do seu time de surpresa para dar um feedback. Isso é horroroso, é feio e isso é totalmente contra o que diz o pipeline da gestão de pessoas. Não pegue as pessoas de surpresa. É horroroso. É ruim para ele, é ruim para você que não se preparou. E aí, esse é outro ponto. Tem que ir preparado. Você tem que sentar antes e falar assim: olha, eu vou dar um feedback pro Guilherme. Deixa eu pontuar aqui o que que eu quero falar com ele. Que ele tá desempenhando bem aqui, 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 que ele não tá performando bem aqui, 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 e que eu estou trazendo esses indicadores. Senta aqui, Guilherme, olha, eu estou analisando esses números e eu tô vendo que tem uma falha aqui. Ouve a pessoa, conversa, discute, mas ele vem sabendo que ele está sendo avaliado. Então, pelo amor de Deus, não chama ninguém do nada, no meio do expediente, numa sexta-feira, e senta a pessoa e fala que vai dar o feedback. Agenda. Tem que ter o horário marcado e a pessoa tem que ir sabendo que ela está sendo avaliada. E aí, né, assim, eu já vou fazer um gancho em relação a isso. Acho que a gente até conversou disso na última reunião sobre a questão de demissão. Quando a gente tem o ritual de gestão de feedback bem definido, não existe demissão desconfortável. Toda demissão que acontece, ela é óbvia. Ela não é uma surpresa nem para o gestor, nem para o demitido e nem para a diretoria. Nunca vai ser assim, mas do nada te demitiu? Não. Você sempre vai estar pontuando dentro dos rituais. Fulano, não tô gostando dessa sua conduta. Não tá legal. Não tá alinhado. Vai fazer advertência. Aí ele assina. Aí você chama de novo. Da terceira vez, a demissão é clara. Ele não vai falar assim, nossa, não esperava. Esperava.
Esperava porque é a quarta vez que você senta aqui na minha mesa e eu te falo a mesma coisa. Você esperava sim. Então, né, vamos assinar aqui, todo mundo feliz, porque não existe surpresa. Essa é a condução natural de uma demissão e de um ritual de gestão. É, e isso precisa ser muito orgânico dentro da empresa, não é para ser uma surpresa. Então, tem os rituais mensais também, que são análise de indicadores, o faturamento, a margem, a inadimplência, a produtividade. E quando eu estou falando aqui da análise, é totalmente diferente do que a gente faz aqui, que é a apresentação dos indicadores, viu? Uma coisa é você abrir o dashboard, abrir o BI aqui e me mostrar os números. Isso é uma coisa. A gente está aqui também para fazer esse reporte. Outra coisa muito diferente é analisar os indicadores. Analisar os indicadores é sentar, olhar esses números e entender o porquê que eles existem, se ele está melhor, se ele está pior. Por quê? De onde que veio? De onde que brotou essa margem de 23%? Por que que eu bati a meta esse mês tão mais alta do que o ano passado? Ou por que que eu não bati? O que que aconteceu que nenhum vendedor bateu a meta esse trimestre? Não é reportar. Existe uma diferença muito grande em eu te contar os números e eu analisar esses indicadores. E essa análise de indicadores, a gente vai aprendendo a fazer isso com o tempo, mas tem que ter tempo de bunda de cadeira. Se você não senta em momento nenhum para namorar o BI, para olhar os números e começar a fazer essa análise, você nunca vai. A única coisa que você vai fazer é sempre reportar, é sempre olhar. Ó, vendi 230 milhões esse ano, a safra foi assim, não foi legal, vendeu que tanto de arame, um tanto de herbicida, um tanto. Esse reporte, daqui a pouco nem vai precisar fazer. A gente está evoluindo tanto, porque primeiro que se eu quisesse, eu poderia abrir o BI de cada loja e olhar os números. E segundo, assim, eu tenho certeza absoluta que nós estamos avançando para um lugar que daqui a pouco vai ter uma IA que vai olhar esses números, vai me trazer uma análise e vai ser melhor que a gente. E se a gente não aprender também a olhar isso e fazer isso com o olhar do ser humano, porque o que que vai te diferenciar da IA? Porque você senta também na frente do cliente. Você vai na propriedade do cliente. Você sabe que se a porteira dele é quebrada ou não. Você sabe se o time dele lá é alinhado ou não. Se ele tem produção, se ele tem boi, se é confinamento, se não é, se ele tá separando, se ele não tá, se ele tá quebrando. Isso, a inteligência artificial, a máquina nunca vai saber. E esse vai ser um dos diferenciais, se você conseguir colocar isso junto com os números para fazer essas análises. Mas é necessário, tem que sentar e analisar indicadores. Então, eu quero, né, só deixar ressaltado: analisar não é repetir o número. São coisas diferentes. E para isso acontecer, é um treino. Tem que ir treinando, tem que ir treinando, treinando, até que você começa a ter os insights e começa a perceber: nossa, esse mês quase que não vendeu esse tipo de produto. Tô olhando aqui, ó, nos últimos 3 anos, nessa época, nunca vende isso aqui. E se eu fizesse uma campanha? E aí, quando começa a vir os insights e você tem aquelas eureka, fala, nossa, como que eu não tinha percebido isso antes? Aí você está analisando indicadores. Qualquer coisa fora disso, você está repetindo o número que está na tela. E que daqui a pouco nem vai precisar. E alguns rituais eles precisam de uma cadência maior. Então, revisão da estratégia, decisões de construção, de melhorias, orçamento, fazer uma SWOT, um planejamento tático. Isso pode acontecer a cada 3 meses, a cada 6, né? Dependendo ali também, ou até um ano a cada safra. Então, isso depende muito desse modelo de negócio. E aí, pensando numa agenda aqui, como é que esses rituais eles entram na vida real? É você ter a agenda marcada para aquilo. Então, aqui eu coloquei a título de ilustração. Segunda-feira, nós vamos ter um encontro aqui para quê? Definir prioridade da semana, revisar as pendências e alinhar os responsáveis para cada problema. Na terça,
Então a gente vai tirar 30 minutos aqui para com foco nisso, operação, equipe, atendimento. Na quarta, eu vou fazer um feedback com o fulano. Na quinta, nós vamos olhar números de vendas, indicadores. E na sexta, eu vou tirar aqui 30 minutos para fazer o fechamento da semana, ver o que que avançou, o que que não avançou. Tem que ter agenda. Se isso aqui não acontece com horário marcado, fechado na sua agenda, também não está acontecendo um ritual, não está acontecendo uma estrutura de governança. Não é para, se eu chegar do hotel mais cedo, aí eu vou olhar o computador. Não, não, não é sobre isso que eu tô falando. Na verdade, nem deveria acontecer. É realmente você criar o ritual. Do mesmo jeito que você criou um ritual de escovar os dentes quando você acorda, é criar o ritual de olhar para para aquilo que importa para sua operação. Eu nem tô falando que é isso. Você que sabe o que realmente importa, mas tem que ter o ritual e a agenda fechada. Fulano, aconteceu. Quero falar com você quarta-feira, 8 horas da manhã. Não posso, porque esse horário eu tenho feedback marcado com o fulano. Já tá fechado. Não é se der. Então, fulano, se der na quarta-feira, eu vou te chamar aqui na minha sala para falar com você. Não. Gestão é agenda. Se não tiver na agenda, não tá, não tá fazendo gestão. E aí, para organizar essa governança e esses rituais, são quatro perguntas que sempre precisa estar muito claras. A gente precisa saber responder. Quem é que decide? A tomada de decisão final, ela é de quem para cada questão? Então, quando é crédito, quem é que decide? É a Thaís. Quando é grãos, quem decide? É o Gabriel. Quando é sistema, quem decide? É a Deusinha. Então, tá claro, a gente não precisa inventar moda. Quem é que executa? Quem é que faz? Porque a Thaís decidir sobre o crédito não quer dizer necessariamente que precisa ser ela que vai fazer. Ela pode ter o time dela ali de execução. Alguém que faz o trabalho operacional. Quem é que acompanha? Então a gente precisa ter isso definido. Olha, para tal problema, quem é que acompanha isso aqui? Eu preciso resolver isso aqui. Quem é que tem esse controle? Quando eu preciso falar sobre isso, eu vou falar com quem? E para quem que eu respondo? Então, se eu tenho uma demanda e eu preciso reportar isso, para quem que eu vou responder? Isso precisa estar muito claro, para não parecer que eu tenho dois ou três chefes. Mas eu falo com. Eu sou vendedor, eu tenho uma questão. Mas eu falo com o Luiz, que é o gerente da minha loja, eu falo com o Franklin, ou eu falo direto com o Elias? Isso precisa estar claro na cabeça do nosso time. O que eu falo com quem? E não tem certo ou errado, assim, o que vai falar, com quem vai falar, eu não sei. Mas se ele tem uma questão, ele não pode ficar na dúvida. Ele precisa saber para quem que ele vai endereçar. E com isso a gente mitiga risco financeiro, risco operacional, risco de acidente de trabalho, os riscos de tomada de decisão errada dentro da empresa, os riscos jurídicos de passivo trabalhistas. Então tem todos esses pontos para que são positivos quando a gente fala dessa governança bem definida. Então, os riscos comuns aqui, quando a gente não tem governança, fica muito a questão do favoritismo dentro de empresa familiar, isso é muito comum, a mistura de contas, de onde que vem dinheiro, decisões mais emocionais, não tomadas de decisão pautadas nos indicadores, questão de passada de bastão para herdeiro, conflitos silenciosos. Então, tudo isso a gente mitiga quando a gente tem essa governança. E aí vem para essa prática mais saudável, que é esse acordo societário fica claro para os sócios, os papéis ficam claros, a meritocracia ela fica muito mais clara de que eu vou ser promovida é pelo meu mérito, pelo meu trabalho, uma sucessão planejada, então ninguém chega, né, sentando em cadeira e tomando decisões, isso é tudo muito bem pensado. As reuniões formais, tal como essa que acontece na terça e outras que eu sei que vocês já têm. E aí existem algumas estruturas porque a ideia, gente, não é burocratizar a empresa. Pelo contrário, é para o negócio ficar simples.
mais endereçado para a pessoa certa. Então, a direção, a diretoria, sempre vai ser quem cuida da missão, visão e valores, ter uma estrutura, que é esse organograma bem definido, esses indicadores né, o dashboard e essa rotina de análise e o CRM, os processos, as políticas bem definidas, essa liderança que no caso são vocês, com esses rituais bem definidos, com essa prestação de conta e com esse plano de desenvolvimento, o que que vocês têm que fazer para chegar no ponto que a empresa gostaria que vocês chegassem. Assim, se e isso é para ser algo orgânico, para ser simples dentro da empresa. Então, aqui só para terminar o assunto para a gente discutir aqui no tempo que falta para a gente aqui, que a ideia não é virar uma burocracia, não é para ficar chato, não é para ficar com medo, é realmente para criar uma arquitetura para a empresa crescer e não ser aquela coisa improvisada, não é tipo assim, deu sorte, cresceu no improviso. Realmente é ter uma estrutura sólida para poder crescer com estratégia, analisando os números e não ter que resolver esses problemas que poderia ser um problema pequeno, mas vira um problema grande. E também, imagina você dono de uma empresa, com tanto risco que você está correndo no mercado, o investimento de tempo, de tudo que você fez, você ter que ir ver o problema com o seu próprio olho e chegar nessa conclusão do tipo, nossa, ainda bem que eu fui porque eu não sabia que o problema era desse tamanho. Assim, né? A conexão ela já está num patamar de não acontecer esse tipo de situação. Já é uma empresa grande, já tem time, já tem pessoas. Isso é problema de empresa quando ela está no começo, que o dono ele faz ali toda a operação, que não tem os braços ali para fazer isso. No nível que a gente já fala, nível de faturamento, de investimento, de estrutura, o tamanho da empresa, a gente já deveria estar com outros problemas e não o problema de ver, de ter que ir atrás do problema para ver o tamanho do problema. Então, bom, assim, né? Eu falei muito, mas eu queria que realmente isso aqui se tornasse mesmo uma discussão para entender qual é a visão de vocês em relação a isso, qual que é o ponto que vocês acham que a gente precisa melhorar quando a gente pensa na pauta específica da governança e criar um plano, né, para a gente startar isso e a conexão começar a trabalhar dentro desses moldes. E aí, galera, vamos estressar o assunto? Quem quer começar? Falar sobre a sua visão. Começo aqui por mim. Eu sempre, todos nós, né, sempre ouvimos o Elias falar assim, é preciso acompanhamento. E em muitos pontos que você falou aí, eu vi que a conexão, a gente tem muito o que melhorar. É o que a gente já havia falado contigo. É, as nossas tomadas de decisões, elas são lentas. Elas não são rápidas. Eu acho que esse é um grande gargalo que nós temos na empresa. E eu fiquei aqui pensando como a gente poderia melhorar isso. Qual que seria o ponto? Na minha visão, o que eu entendi aqui é que nós precisamos de é, estabelecer quem decide o que e até que nível. Eu acho que é meio que não concentrar tanto talvez a nossa gestão ela seja um pouco centralizadora, embora a gente não queira que seja, mas ela acaba sendo. Pô, eu ainda não consigo entender o porquê real, né? Mas eu acho que talvez seja
o fato de não ter no papel essa definição, algumas dessas definições. Essa falta de clareza gera, né, essa, essa confusão e eu acho que acaba microgerenciando mesmo. É. Então, acho que seria importante cada um que está aqui é, expressar onde é que você vê que a gente tem falta de governança. Porque aqui, esse é o nosso time. É o time para ser claro conosco, para abrir o coração e falar, para a gente encontrar um caminho mais assertivo para ajustarmos os pontos que precisam ser ajustados. Eu acho o tema maravilhoso. Achei muito, muito pertinente. Gostei bastante das pautas. Dentro do que a Deus